Graça e paz mais uma vez. Eu esqueci de falar antes, você que é membro da igreja precisa assinar um livro de presença para a Assembleia. Está com a irmã Lindalva. Então, depois da mensagem, som. Com calma, os irmãos podem assinar o livro, porque é importante registrar a presença dos membros da igreja para o protocolo que o cartório exige. Tá bom, queridos? Abra sua Bíblia comigo no livro de Judas. Se você abrir Apocalipse, você vai voltar um livro antes e chega no livro de Judas. Nós vamos ler o verso 3 e 4 neste momento. A guisa de introdução da mensagem, meus irmãos, desta noite, é bom estar com os irmãos. Podemos edificar a mão. São pessoas que falam bobagem, que distorcem as escrituras, que pregam heresias, e isso vai, de uma certa forma, minando a nossa fé. Mesmo sem querer, a gente vai sendo minado por essas falsas doutrinas, e a gente precisa, então, regressar à palavra de Deus e ficar firmes nessa palavra. Judas, ele vai exortar a igreja, aos irmãos daquela época, com relação a esses falsos irmãos, falsos líderes, que eram imorais e que estavam infiltrando-se no meio da igreja para destruir a comunhão. Mas Judas vai dizer, eles vão ser julgados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem escreveu essa carta? O versículo 1 e versículo 2, nós temos a introdução. Quem escreve a carta é o próprio Judas. Mas que Judas era esse? Nós entendemos, pelas evidências da Bíblia, que era o Judas, irmão de Jesus. Não pode ser o Judas que era apóstolo, porque ele se matou, morreu, se enforcou logo depois da traição de Jesus. Nós temos alguns outros Judas mencionados no Novo Testamento, mas o mais provável é que quem escreve é Judas, o irmão de Jesus Cristo. Ele diz isso no verso 1. Judas, acompanhe o versículo 1. Servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Quem é esse Tiago? Tiago é o irmão de Jesus Cristo. Lá em Mateus 13:55 diz assim, irmãos, eu vou ler o texto. Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não está entre nós, se chama Maria? E aí Mateus fala assim, e os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Marcos também escreve semelhantemente, diz assim, não é este o carpinteiro, o filho de Maria e o irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E Marcos diz, e as suas irmãs não vivem entre nós? Então, nós sabemos pela Bíblia que Jesus tinha 4 irmãos homens, ou, se nós pudermos dizer, meio-irmãos, porque Jesus não era filho de José, só filho de Maria. Judas e os seus irmãos, contudo, eles não creram em Jesus durante o ministério de Jesus. João, no capítulo 7, no versículo 5, diz assim, irmãos, acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus creram nele. Mas esses irmãos, segundo Atos 1,14, eles se converteram. Atos 1,14 diz assim, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então eles vieram a crer em Jesus após a ressurreição, mas eles não apenas creram, eles se tornaram líderes da igreja, aquela igreja primitiva. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5 diz assim, aqui Paulo está falando, será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos? E aí Paulo diz, e os irmãos do Senhor, e Cefas, ou seja, Pedro. Então nós entendemos pelo texto bíblico que os irmãos de Jesus não creram nele até após a sua ressurreição. Depois eles creram em Jesus e se tornaram líderes da comunidade cristã daquela época. Judas, ele tinha uma missão de professor, de mestre. Judas, ele era como que um professor itinerante e um missionário.
Judas, ele tinha, irmãos, um grande conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. Nós temos elementos na carta, mas não apenas conhecimento do Antigo Testamento. Judas conhecia literaturas comuns entre os judeus daquela época. E ele vai citar duas dessas literaturas, que é o Testamento de Moisés e é o livro de 1 Enoque. Esses dois livros, essas duas cartas, esses dois textos não são inspirados, não estão na Bíblia, mas eram comum naquela época. As pessoas conheciam aqueles textos. E Judas vai citá-los para corroborar com seu argumento. Interessante destacar, meus irmãos, no versículo 1, como que Judas começa o seu texto. Veja na sua Bíblia como ele começa a sua carta. E esse ponto é importante. Ele diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Primeiro, Judas vai destacar a sua condição perante Jesus, e o que ele destaca é a condição de servo, de escravo. Irmãos, Judas, ele ressalta que mais importante que os laços de sangue para com Tiago e até para com Jesus, mais importante do que isso, era o relacionamento que ele tinha com o Senhor Jesus como seu Senhor. Porque se Judas quisesse destacar o seu laço sanguíneo com Jesus, ele teria dito: Judas, irmão de Jesus. Judas, aquele que conviveu com Jesus. Judas, aquele que brincou junto com Jesus. Judas, aquele que viveu 33 anos junto com Jesus Cristo. Judas, eu era irmão de Jesus. Mas ele não faz isso. Por quê? Porque na minha leitura ele entende que mais importante não é o laço sanguíneo com Cristo, mas é o Senhor Jesus ser Senhor dele. Assim como Ele é Senhor nosso também. Assim como Ele é o nosso Salvador. Judas vai destacar primeiro essa relação espiritual e a dependência dele com o Senhor Jesus Cristo. E Judas diz assim: eu era irmão de Tiago. Então ele ressalta Tiago, aquele Tiago que foi líder da igreja de Atos, um dos primeiros líderes da igreja. E ele vai destacar aqui 3 características: aos chamados, aos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Judas destaca o papel do pai e do filho. E ele encomenda 3 desejos para a igreja. No verso 2, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Então, esses são os destinatários da carta de Judas. Os mesmos, provavelmente, destinatários das cartas de Pedro. Pedro escreve 2 cartas e ele manda para os cristãos que estavam dispersos, e provavelmente o público-alvo de Pedro é muito semelhante ao público-alvo de Judas. A carta de Judas é muito similar com a segunda carta de Pedro, mais especificamente o capítulo 2 da segunda carta, onde Pedro vai falar sobre os falsos mestres e os falsos líderes. Então, Pedro não escreve para uma igreja, como Paulo escreve para a igreja da Galácia, a igreja de Éfeso, ou ele não escreve para Corinto, como Paulo faz. A carta de Judas é chamada carta geral, para todos os cristãos daquela época. As pessoas liam a carta e passavam para as outras comunidades, e assim a carta circulava entre as diversas igrejas daquela época. Ele vai destacar esses irmãos como chamados, amados e guardados. Judas invoca sobre eles a misericórdia, a paz e o amor, sendo multiplicadas na vida daqueles homens. Quando que essa carta foi escrita, irmãos? Mais ou menos entre o ano 70 e 80 depois de Cristo. Ali um período logo depois da segunda carta de Pedro. Judas, ele era talvez o 04 de José e Maria, pela ordem que os apóstolos colocam lá os irmãos Tiago, José, Simão e Judas. Judas poderia ser talvez aí uns 12, 15 anos mais novo do que Jesus Cristo, considerando 3 homens e mais de 2 irmãs mulheres. Então, um tempo de gestação, provavelmente Judas tenha uns 10 a 12, 15 anos a menos do que Jesus. Portanto, a data de 70 a 80 depois de Cristo, ela é uma data perfeita para a gente compreender essa escrita. O importante é que nós entendemos que essa carta foi escrita naquele contexto ainda de perseguição, naquele contexto de afronta, naquele contexto de perigo.
tá, queridos? E o último detalhe aqui, qual que é o tema dessa carta? Judas começa a carta tentando escrever, ou queria escrever algo sobre salvação no verso 3. Ele diz assim: amados, quando eu me empenhava para vos escrever acerca da salvação, a intenção de Judas era escrever uma carta devocional, uma carta tranquila, falando sobre a graça, falando sobre a salvação, exortando os irmãos a permanecer firmes. Mas por algum motivo ele mudou a sua temática, ou porque ele recebeu informações do que estava acontecendo, ou porque o próprio Deus, através do Espírito, falou com Judas para mudar o tema da sua carta. Então, instruído pelo Espírito, e um comentarista fez esse trocadilho, ele deixa a harpa de lado e ele pega a trombeta para chamar os cristãos para a batalha e para a guerra, porque eles estavam numa guerra espiritual. No verso 3 ele fala: exortando-vos a lutar, a batalhar, a guerrear pela fé que foi entregue aos santos. Então a carta de Judas é uma convocação para uma guerra espiritual contra os falsos líderes. E a carta é essa advertência em relação a esses falsos irmãos. Queridos, o versículo 1 e 2 nós já vemos a introdução, quem escreveu, para quem escreveu. Verso 3 e verso 4, nós vemos aqui o tema dessa carta, o objetivo de Pedro. Ele fala que esses irmãos se infiltraram no versículo 4, de maneira sorrateira, sem serem notados, para destruir a comunhão, mudar a graça de Deus. Esses irmãos falsos negavam o Senhor Jesus Cristo. E aí a partir do verso 5, então, Pedro vai qualificar esses falsos mestres. Judas começa convidando para essa batalha na fé, e ele mostra quem são esses inimigos, verso 3 e verso 4. Ele usa exemplos do Antigo Testamento, veja o verso 5. Ele usa 3 exemplos do Antigo Testamento. Mesmo que soubesseis de tudo isso, quero lembrá-los de que depois de se libertar, ou de libertar o povo da terra do Egito, o Senhor destruiu os que não creram. Primeiro exemplo que Judas traz aqui: aqueles que se rebelaram contra Moisés logo depois da saída do Egito. Segundo exemplo, verso 6: os anjos que não mantiveram os seus domínios, mas deixaram a sua própria habitação, ele os tem confinado nas trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. O segundo exemplo que ele usa são os anjos que se rebelaram, que desobedeceram. E o terceiro e último exemplo, verso 7. A semelhança desses anjos, Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas que não praticaram ou que praticaram imoralidade, relações sexuais contra a natureza, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, com esses 3 exemplos do Antigo Testamento, Judas fala de rebelião, Judas fala de justiça divina sendo derramada sobre aqueles falsos líderes. Mas ele traz aqui uma espécie de bônus, baseada no Antigo Testamento, ou melhor, numa carta que era conhecida como o Testamento de Moisés. Esse bônus está no verso 8 e no verso 10. Da mesma forma, contudo, esses sonhadores contaminam o corpo de Cristo, rejeitam a autoridade, difamam anjos. Mas, quando o arcanjo Miguel, e aqui Pedro vai citar esse texto dessa carta, intitulada O Testamento de Moisés. O arcanjo Miguel, discutindo com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele acusação infame, mas disse: o Senhor te repreenda. O verso 10 diz: esses homens, se referindo aos falsos irmãos, porém, difamam tudo que não entendem, mesmo naquilo que não compreendem, por experiência natural, eles se corrompem como seres irracionais. Então, meus irmãos, Judas vai usar esses argumentos para destacar, qualificar aqueles falsos irmãos. E para resumir isso, queridos, o comportamento desses irmãos tem raízes antigas: rebelião contra a autoridade de Deus, imoralidade sexual,
e rejeição dos mensageiros de Deus. Mas no verso 11, verso 12, verso 13, Judas avança um pouquinho mais. Ele diz: ai deles, pois seguiram pelo caminho de Caim. Mais um exemplo. O que Caim fez de errado? Qual foi o pecado de Caim? Matou o seu irmão. Assassino. Seguiram o caminho de Caim. Segundo exemplo, por causa do lucro, lançaram ao erro de Balaão. Qual foi o pecado de Balaão? Ele negociou a mensagem por dinheiro. Ele se vende por dinheiro. E esses homens faziam isso também. Terceiro exemplo, foram destruídos na rebelião de Coré. Terceiro exemplo, qual foi o pecado de Coré e de outras famílias? Eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés lá no Antigo Testamento. Irmãos, essas são as qualificações desses falsos mestres, desses falsos irmãos. Agora Pedro ou Judas avança um pouquinho mais, trazendo algumas marcas desses falsos irmãos. Seguindo a leitura no verso 12, ele fala assim: eles participam das vossas refeições comunitárias, então eles se infiltram na comunidade cristã, banqueteando-se convosco. E aí Pedro fala que eles são sem escrúpulos. Você conhece alguma pessoa sem escrúpulo? Você conhece uma pessoa sem caráter? Você conhece uma pessoa dissimulada? Esses falsos irmãos, eles eram exatamente isso. São pastores que apacentam a si mesmos. São nuvens sem água, levados pelos ventos. São como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortais, cujas raízes foram arrancadas. 13. São como ondas bravias no mar, espumando suas próprias indecências. São estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido revelada para sempre. Judas faz questão, irmãos, de destacar e ocupar boa parte da sua carta para qualificar, para nominar, para destacar as características, as marcas desses homens, descrevendo esses mestres sem escrúpulos, frisando que eles eram ímpios, imorais, que eles eram corrompidos, que eles estavam distantes da graça de Deus. Do verso 14 ao verso 16, Pedro traz uma outra advertência e usa aqui uma outra carta, a carta de 1 Enoque. A respeito deles também profetizou Enoque, que era esse livro conhecido como 1 Enoque. O sétimo depois de Adão. Esse livro contava algumas experiências do Enoque, lá de Gênesis capítulo 5. Dizendo: o Senhor veio com os seus milhares de santos. E o livro de Enoque aqui, ele é muito parecido com condenações dos profetas, para executar juízo sobre todos e convencer a todos os ímpios de todas as acusações de impiedade que impiamente cometeram. Perceba, irmãos, 3 vezes a palavra impiedade aqui. Judas diz: todos os ímpios de todas as ações de impiedade que impiamente cometeram e de todas as palavras duras que ímpios pecadores proferiram contra eles. Tais homens vivem a reclamar, se queixar, dominado pelos seus próprios desejos. A sua boca profere coisas muito arrogantes, adulando pessoas por interesse. Judas destaca mais uma série de características desses homens falsos. E ele conclui no verso 17 ao 19, dizendo assim: mas vós, amados, lembrai-vos que foi previsto pelos apóstolos e pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o que Judas está dizendo é: irmãos, crentes, o que vocês estão vivendo hoje, esses falsos irmãos que estão infiltrados no meio de vocês, é aquilo que foi predito no Antigo Testamento, é aquilo que foi predito por Jesus, por Paulo, por Pedro e por João. Paulo em 2 Timóteo 3,19, Pedro em 2 Pedro 2, de 1 a 3, João, 1 João 4, de 1 a 3, e o próprio Senhor Jesus Cristo inúmeras vezes falou
de que falsos mestres, falsos irmãos entrariam no meio da igreja. Então, meus irmãos, a igreja aqui, ela está sendo convocada para a guerra, está sendo convocada para a batalha. Judas está dizendo: não suportem esses irmãos, não acolham esses irmãos, eles são zombadores, dominados pelo desejo, verso 18, eles causam divisão, verso 19, eles seguem a carne, verso 19, eles não têm o espírito, verso 19. Por que Judas escreve tudo isso, meus irmãos? Para que a gente possa olhar para esse texto, trazer esse texto para a nossa realidade e aprender algumas coisas desta realidade. E eu quero que você acompanhe ou escute atentamente o que nós podemos aprender desta carta. Parece algo tão distante de nós, parece algo tão longe, parece algo tão irreal. Talvez a gente não viva isso de uma forma muito intensa, mas eu quero, nesses últimos minutos, fazer e trazer 4 aplicações práticas desse texto para as nossas vidas. A primeira delas: nós devemos nos apresentar pelo que de fato nós somos, servos do Senhor Jesus Cristo. Quem é você? Você é servo de Jesus. Antes de qualquer coisa, você é servo de Jesus. Judas se apresenta como para os seus leitores? Judas, servo de Jesus. Não irmão de Jesus, servo. E nós podemos aprender com essa carta de Judas esse princípio. Devemos nos apresentar pelo que nós somos, servos de Jesus. Resistir, irmãos, à tentação de, entre aspas, dar carteirada. Conhece essa expressão? Dar carteirada? Nós somos tentados no nosso dia a dia a darmos carteiradas. O que é isso? É se apresentar por privilégios que nós temos diante das realidades da vida. E os irmãos me permitem para fazer alguns exemplos práticos aqui. Vou pegar o Francisco, né, como primeiro exemplo. Ou, como eu disse no domingo passado, né, o Francisco chacudido, né, a sobremesa, que é o Chico balanceado. O irmão Francisco, ele vai se apresentar como Francisco, servo de Jesus Cristo. Ele não vai se apresentar dizendo: eu sou o doutor Francisco, eu tenho 2 clínicas odontológicas em Foz do Iguaçu, eu tenho um laboratório de prótese, eu sou o doutor Francisco, eu ando de roupa branca. Isso é dar carteirada. Eu poderia, irmãos, me apresentar nas igrejas que a gente visita e dar acompanhamento. Eu sou o pastor Elias Figueroa Colombelli, pastor da 3ª Igreja Batista em Foz do Iguaçu, coordenador dos Batistas do Iguaçu, representante da Convenção Batista Paranaense. Isso é da carteirada. Muitas vezes, irmão, a gente é tentado nessa questão, para furar uma fila, para chegar primeiro, para ter privilégios. Muitas vezes nós somos tentados a usar influências humanas e características humanas para a gente ter algum benefício em algumas situações. Quem nunca chegou num postinho de saúde com uma fila muito grande e você tentou de alguma forma: olha, será que não tem como? Quem nunca foi tentado, irmãos, a usar de atributos humanos para ter privilégios diante de necessidades da nossa vida? O irmão Aralan, ele pode chegar assim e dizer assim: eu sou crachá azul de uma empresa binacional. Tem crachá azul ainda, Aralan? Vermelho? Vermelho que é o top, não é o azul? Aonde o Aralan trabalha, quem é crachá vermelho, irmãos, é quase Deus lá na empresa. Se você se apresenta em qualquer lugar, eu trabalho na empresa, eu tenho crachá vermelho, as portas se abrem automaticamente para você. Poderia fazer isso. Francisco poderia fazer isso. Cada um de nós poderia fazer isso. Nos apresentar diante de situações. Nem vou citar o nome do Franklin, porque ali tem carteira para dar e vender, né? A gente é tentado a fazer isso, irmãos. Mas Judas nos ensina a nos apresentar pelo que de fato nós somos. E o que nós somos? Servos de Jesus Cristo.
Esse é o único título que nós devemos evocar. Porque quando usamos as artimanhas humanas, nós estamos corrompendo a nós mesmos. Dar carteirada é você corromper o seu caráter. Nós ferimos assim a santidade de Deus e nós seremos cobrados por isso. Temos que evitar ao máximo cometer esse pecado de usar artimanhas ou vantagens, privilégios humanos para ter prioridade e privilégios de alguma forma. Isso é corromper o nosso próprio caráter. Segunda aplicação: só há segurança espiritual e eterna em Jesus Cristo. Você não vai encontrar segurança espiritual e eterna em nenhum outro lugar, em nenhum outro grupo, em nenhuma outra religião, em nenhuma outra filosofia. Biblicamente, irmãos, nós entendemos que segurança espiritual e eterna só existe em Jesus Cristo. Por quê? Judas diz que nós somos o quê? Chamados, guardados e amados. Versículo 1. Você é chamado, você é guardado e você é amado. Por quem? Versículo 1. Por Deus Pai e pelo Senhor Jesus Cristo. Pedro, quando escreve a sua carta, ele cita o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Por que eu digo que só há segurança em Jesus? Porque é só em Jesus que nós somos chamados, guardados e abençoados pelo Senhor. Não existe outro caminho, outra forma de nós encontrarmos o que Jesus nos dá. É só Ele quem nos chama para a salvação, é Ele que guarda as nossas almas, é Ele quem nos ama a ponto de ter morrido na cruz por amor a nós. Fora de Jesus, irmãos, não há esperança. Fora de Jesus não há salvação. Fora de Jesus não há vida eterna. Fora de Jesus não há plenitude. Fora de Jesus não existe aquilo que a minha alma, o meu coração anseia e precisa para eu encontrar sentido para a minha vida. É só em Jesus que nós encontramos isso. Em Jesus nós temos misericórdia, paz e amor multiplicados. Judas fala isso lá no versículo 2. É só Jesus que multiplica a sua misericórdia sobre nós. Jeremias, se não me engano, diz que são por causa das misericórdias do Senhor que nós não somos consumidos, fulminados, mortos. É só Jesus que age com misericórdia. É só Jesus que age com graça. É só Jesus que age com amor. É só Jesus que traz paz ao nosso coração. Por isso devemos parar de buscar em fontes secas. Judas se refere a esses líderes como nuvens sem águas, como cisternas sem água. Porque aquilo que aqueles falsos líderes ofereciam não saciava a sede espiritual daquelas pessoas. Por isso, querido, segurança espiritual e eterna é só em Jesus Cristo. Terceira aplicação para a nossa vida: os salvos precisam lutar pela fé que lhes fora entregue. Nós temos que defender a nossa fé, irmãos. Não estou dizendo para você entrar na internet, na rede social e ficar discutindo, batendo boca e enfrentamento. Mas nós temos que defender, lutar pela nossa fé. Nós, como líderes, seja aqui na igreja ou seja líderes dentro da nossa casa, precisamos nos colocar nas trincheiras em defesa dos nossos. Nós somos todos os dias bombardeados por falsas doutrinas, falsos mestres, falsas filosofias. Pessoas que se intitulam líderes, mestres, pastores, coaches, influenciadores, que ensinam, que pregam, que dão dicas e que fazem um monte de coisa. Mas quando a gente vai ver o ensino dessas pessoas, não tem nada a ver com a palavra de Deus. E aqui, queridos, toma cuidado com quem você está ouvindo na rede social. Toma cuidado com quem você está ouvindo lá no YouTube. Toma cuidado com quem você está ouvindo no Spotify. Toma cuidado com pregadores que hoje são modernos, são coaches, são famosos, mas que as suas mensagens estão destruindo a nossa fé. Essa mensagem está negando ao Senhor Jesus Cristo, como Pedro fala, que eram aqueles falsos líderes. Devemos nos colocar nas trincheiras em defesa dos nossos. Precisamos bater de frente com esses falsos ímpios e hereges, porque é isso que eles são, irmãos. Falsos mestres, não creem, são ímpios, eles são hereges porque ensinam heresias.
Estamos em guerra. Se nós não expulsarmos esses inimigos, eles vão nos escravizar. Se nós não estivermos atentos com essas questões, nós vamos ser escravizados e daqui a pouco tempo nós vamos estar longe de Jesus, longe do Evangelho, longe da igreja, e isso é muito ruim para as nossas vidas. Você precisa lutar pela sua fé, defender os seus na palavra de Deus. Quarta aplicação: o juízo sobre os infiéis é tão certo quanto o dia de ontem. Os ímpios vão ser julgados por Deus, vão ser condenados, e como Judas diz, eles já têm um lugar de castigo, já estão destinados para a perdição. Aqueles que são ímpios, que não creem em Deus, que não entregaram a vida para Jesus, eles serão julgados por Deus. Ao longo da história, Deus demonstra que não deixa de punir aquele que se afasta de Deus, ou aquele que não vai até Jesus, ou aquele que não busca. Ao longo das Escrituras nós vemos, irmãos, situações onde Deus, Ele julga, onde Deus pune, onde Deus castiga aqueles que não reconhecem a Ele como Senhor da sua vida. O mesmo Deus que é amor, que age com misericórdia, que é longânimo, também é justo. O mesmo Deus que estende a mão para nos salvar agora na época, na era da graça, é o mesmo Deus que vai ser o juiz e vai julgar a todos nós pelos nossos atos, pelas nossas vidas e por aquilo que nós fazemos. O Judas deixa muito claro isso aqui na carta. Esses ímpios, eles vão ser julgados por Deus e eles vão ser condenados porque eles estão se afastando do Evangelho. Nós não podemos, irmãos, cair nessa heresia de que porque Deus é amor, porque Deus é misericordioso, porque Deus é longânimo, todo mundo vai entrar no céu, todo mundo vai para a eternidade. Nós não podemos entender que Deus vai aceitar todos na sua presença eterna, independente da maneira como vivem ou que fazem. A Bíblia é muito clara em estabelecer que no último dia Deus vai separar o joio do trigo, Deus vai separar as ovelhas dos bodes, Deus vai fazer essa separação, vai recolher os seus para a eternidade. E último, para a gente encerrar, a certeza do juízo deve nos fazer pensar em como está a minha vida com Deus. Como está a minha vida com Deus? Se o juízo é certo, se todos nós vamos prestar contas a Deus, se todos nós vamos nos apresentar perante Jesus, nós precisamos pensar como está a minha vida com Deus. Porque mesmo sendo bons, talvez não sejamos salvos. Atos capítulo 10 fala de um homem chamado Cornélio. A Bíblia diz que era um homem bom, um homem justo, que dava esmolas. Mas esse homem bom, chamado Cornélio, de Atos capítulo 10, ele recebe um anjo que manda ele buscar Pedro, para que Pedro viesse e pregasse Cristo para ele e toda a sua casa. Depois que Pedro vem e prega Cristo para Cornélio, ele se converte, a sua casa se converte, o Espírito desce sobre aquela casa, eles são selados pelo Espírito. E aí então nós entendemos que Cornélio foi salvo. Um homem bom, que dava esmola, que ajudava as pessoas, que fazia tudo direito, mas não era salvo. Como está a minha vida com Deus? Isso deve nos fazer considerar urgentemente uma mudança de vida. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Judas nos ensina, queridos. Judas nos exorta. Judas nos conclama. Eu quero que nessa noite você seja ministrado por essa palavra. Que você possa acolher no coração tudo isso que você ouviu. E você possa refletir nisso, você possa ponderar isso, você possa apresentar a sua vida perante Deus, à luz disso que nós vimos nessa noite, para que a sua fé se fortaleça cada vez mais, para que você fique firme na sua fé, você não negue o Senhor,
você possa lutar pela fé, lutar pelos seus, perseverar, refletir como é que está a sua vida com Deus, para que no dia do juízo, você possa então ouvir do Senhor, de que você vai poder estar com Ele por toda a eternidade. Enquanto nós cantamos esse cântico, coloque a sua vida perante o Senhor. Reflita